Olá, e hoje a gente vai falar sobre perdão. O perdão é uma questão que às vezes as pessoas se apegam tanto, né, a questões pequenas da vida e às vezes tem gente que fica magoada com o outro por coisas tão simples e ela não percebe que ela vai travando a si mesma, que ela vai prejudicando a si mesma. Porque a gente muitas vezes fica magoado, fica chateado, chateada com uma pessoa pela questão da expectativa que a gente criou e não por um erro em si, né? Tão grave. Na verdade, todas as vezes são expectativas, porque ainda que seja um erro grave, a gente criou uma expectativa que aquela pessoa não faria isso. Então, sempre são expectativas, mas o que muda é porque às vezes a gente está preso às nossas crenças de que a pessoa não poderia fazer aquilo e não é um erro grave e simplesmente fere as nossas crenças e a gente fica chateado, a gente fica emburrado, a gente fica... tem pessoas aí que são tão graves as questões que ela carrega consigo, que erros de pessoas que ela considera muito lhe torna doente visivelmente mesmo, de ter febre, ter dores de barriga, né? Porque as doenças elas não são físicas, elas são emocionais. Então, quando você tem uma doença, é o corpo trazendo para fora aquilo que você jogou dentro, né? Que são as suas mágoas, os seus rancores. E a gente precisa perdoar, a gente precisa, né, destravar isso, porque quando a gente não perdoa, não é uma vingança que a gente está tendo com quem nos chateamos. A gente está tomando um veneno que vai matar a gente mesmo a cada dia, né? Na questão, o câncer, né, principalmente, vem muito dessa questão de você não ter perdoado, de você ter se magoado e ter ficado preso ou presa nessa situação. Analise cada câncer, por exemplo, e você verá que ele tem sempre uma relação com uma emoção específica, né, de falta de perdão. Então, às vezes você não vê, né, igual eu comentei de pessoas que já se manifestam em dor de cabeça, em dores de barriga, né, gripes, né, às vezes as pessoas ficam gripadas, às vezes ela não se manifesta nesta rapidez, mas ela vai manifestar em 20 anos depois, lá na frente, com um câncer, né, e aí você nem lembra que foi lá naquele perdão que você não deu lá atrás. Então é preciso perdoar, é preciso, né, desapegar dessa questão de que a gente não tem controle, a gente não pode controlar o comportamento das pessoas e achar que elas vão fazer, né, aquilo que a gente imagina. Então, alguns dirão que o perdão é nobre, e pode ser nobre, mas lembre-se que só perdoa quem antes se magoou. Então, além do perdão, a gente precisa, primeiramente, não nos magoar, né, por qualquer coisa, ou até mesmo por grandes coisas, e trabalhar tudo isso, trabalhar a não expectativa. E as pessoas confundem muito a não expectativa, tipo, aí ela acha que é abrir mão das pessoas, falar, não me importo, não faz mais sentido, e você precisa separar isso, você liberar confiança para as pessoas, mas sem expectativa do retorno, porque tem pessoas, se você falar para ela não criar expectativa, ela não sabe como lidar, e aí se falar isso, não cria expectativa com seu marido, ela vai passar a simplesmente ignorar ele, vai passar a chegar o tempo que não vai mais querer ter essa relação, né, marido e mulher, namorado e namorada, né? Porque pai e mãe, você não é que você às vezes aceita, tem gente que suporta, porque é pai, porque é mãe, porque é filho, mas quando tem essa possibilidade mais, né, fácil de deixar, então as pessoas simplesmente
deixa de dar importância ao outro porque ela não sabe dar uma importância sem que tenha expectativa inclusa, né? Mas separe isso, dê importância, confie nas pessoas, independente das suas expectativas, né? E você terá uma vida mais leve, você terá uma vida mais facilitada para você mesmo e para o outro, né? Que as pessoas se sentirão mais seguras. Às vezes tem pessoas que elas lhe magoam porque justamente ela está presa à expectativa que sabe que tem que suprir para você. E é sempre, né, uma inversão. Às vezes ela está tão presa ali que ela não faz ou faz algo que parece que a mente é traidora consigo, né, para justamente ir contra essa expectativa, porque você pôs tanta pressão nela e ela acabou presa nisso e sem querer também lhe magoou. Como eu digo, né, às vezes as pessoas não têm culpa daquilo que faz com a gente, elas têm responsabilidade. Então, a nossa responsabilidade também é conosco, né? Então, quando a gente libera o perdão, primeiramente a gente perdoa a nós mesmos, as nossas expectativas, das nossas carências, né? Então, libere o perdão, facilite sua vida, seja mais leve, tá bom? Então, vamos que vamos, até o próximo vídeo.